E você, tem alguma dúvida trabalhista? Envie sua pergunta pelas redes sociais com a hashtag Quero Post, que a gente responde para você. E a pergunta de hoje, enviada pelo Facebook, é do Diego Moraes. Ele quer saber quando abraços e beijos entre colegas de trabalho podem virar assédio sexual. Vamos conferir. Uma carreira profissional marcada por abusos. Antes de se tornar empresária, essa mulher que prefere não se identificar sofreu assédios sexuais em ambientes de trabalho. O trauma foi tanto que a fez ficar fora do mercado de trabalho por 14 anos. O primeiro assédio aconteceu quando ela ainda era menor de idade e trabalhava em uma lanchonete, um trauma que ela carregou por muitos anos. Eu chorava muito, tentava suicídio. Eu tive um síndrome de pânico mesmo, muito pesado por conta dessa situação. Até muito tempo depois de ter acabado, e isso me perseguia ainda. Em outro emprego, anos depois, ela enfrentou novamente o mesmo tipo de agressão, dessa vez trabalhando em uma loja. Ela conta que 90% do quadro de empregados era formado por mulheres, e o dono mantinha contato com algumas delas. Foi questão de tempo para um novo assédio acontecer. O dono da loja, ele falou que se eu estivesse em casa com ele me pagaria um salário extra por fora. Trabalhava ele e 2 filhos. Aí eu falei que não, e aí ele ficava insistindo, sempre chegando por trás. E aí um dia a gente estava conversando numa boa, e aí já era tarde, ele me ofereceu uma carona. E foi quando ele foi parar no motel. E eu falando que não, e aí ele já foi... Aí eu falei que não, que se ele não parasse eu ia gritar, e ele me mandou embora. Já empregada em outra loja, a trabalhadora foi vítima de mais um caso de assédio. Como não aceitava as investidas do chefe, perdeu outra vez o emprego. Eu decidi que eu não queria mais isso, que em todo lugar que eu fosse trabalhar isso ia acontecer, então eu preferi ficar desempregada. Aí eu passei por maus momentos, maus bocados mesmo financeiramente, mas eu não tinha confiança de ir de novo, porque para mim, em todo lugar que eu fosse ia acontecer isso. Todas as 3 situações que acabamos de ver nesta reportagem são casos de assédio sexual. Mas existem vários outros tipos e é preciso ficar atento. Nem sempre precisa existir contato físico entre o agressor e a vítima para que seja configurado assédio sexual em ambiente de trabalho. O ministro do TST, Guilherme Caputo Bastos, esclarece ainda que até mesmo uma conversa pode configurar assédio sexual. Muitas das suas configurações é só pela forma como essa abordagem é feita, né, na tradicional cantada. Hoje já não se admite no mundo moderno nem certas brincadeiras, são brincadeiras preconceituosas, são brincadeiras que não assim, melhoram nem ajudam em nada na relação interpessoal, mas aquela que se dirige a este lado que mexa um pouco com essa questão sexual, ela tem que ser muito bem pensada, porque hoje nós já, inclusive, caminhamos para a tipificação penal e que pode levar essa brincadeira, vamos dizer assim, que não deve ser feita, evidentemente, por ninguém, mas ela hoje tem consequência até de ordem penal. O ministro esclarece ainda que, em caso de assédio, o melhor a ser feito é colher provas, como filmagens ou gravações. Para citar um exemplo de um caso que eu julguei aqui, o dono de um estabelecimento, ele fechava todas as portas desse estabelecimento e ficava sempre, ao final do expediente, com 2 gerentes. Ele se despia da cintura para baixo e ia despachar, falando de pontuação, de metas. E essas 2 gerentes, não era a primeira vez, elas se queixaram, não houve repercussão na esfera da empresa. Uma delas, um dia, conseguiu fazer uma filmagem daquela cena. Aí sim
ela conseguiu sensibilizar o juiz e foi uma condenação mantida desde o primeiro grau até o Tribunal Superior do Trabalho. Para combater e conter os casos de assédio sexual no ambiente de trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, criou uma cartilha com informações importantes sobre o tema e que esclarece dúvidas de muita gente. Você sabia que, para ser classificada como assédio sexual no ambiente de trabalho, a prática não precisa ter sido provocada necessariamente no local do serviço? Uma possibilidade é o assédio praticado em troca de mensagens. Neste exemplo que aparece na cartilha da OIT e do Ministério Público do Trabalho, um chefe ameaça demitir a empregada caso ela rejeite o convite. A OIT e o Ministério Público do Trabalho recomendam, em casos como esse, uma série de ações à vítima do assédio. Dizer claramente não ao assediador, evitar permanecer sozinha no mesmo local que o assediador, anotar com detalhes todas as abordagens de caráter sexual sofridas, dar visibilidade procurando a ajuda dos colegas, principalmente daqueles que testemunharam o fato ou que são ou foram vítimas. E o mais importante, reunir provas como bilhetes, e-mails, mensagens em redes sociais, presentes, e livrar-se do sentimento de culpa, uma vez que a irregularidade da conduta não depende do comportamento da vítima, mas sim do agressor. Mas como diferenciar uma brincadeira de um assédio sexual? A procuradora do trabalho, Renata Coelho, esclarece. É importante, antes de tudo, levar em conta não o ato em si, mas o contexto em que ele se dá, a existência de uma relação de poder aí subjacente, a intencionalidade, a má-fé, a malícia que existe por trás daquele ato. A finalidade da pessoa que faz a carícia, que faz um gracejo, um comentário, um elogio, conta muito. E também conta muito o que vem após a recusa, quando a vítima demonstra um constrangimento, ou recusa expressamente, ou pede que cesse aquele tipo de conduta, toque ou gracejo, e ainda assim há uma insistência, então nós estamos aí realmente diante de uma situação de abuso de direito e não de uma situação normal e corriqueira entre colegas. Quando a vítima já manifestou desconforto, mas as investidas do assediador não cessaram, é preciso adotar outras medidas para se defender. Comunicar o assédio aos superiores hierárquicos e buscar se informar por meios de canais internos da empresa, como ouvidoria. Buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas. Relatar o fato à Comissão Interna de Prevenção em Acidentes. Denunciar aos órgãos de proteção e defesa dos direitos das mulheres ou dos trabalhadores, inclusive o sindicato profissional, e procurar órgãos como o MPT, por exemplo. A procuradora do Ministério Público do Trabalho reconhece que nem sempre é fácil perceber a diferença entre as ações cotidianas e o abuso em si, mas reforça a importância de se ficar atento para combater possíveis casos de assédio no ambiente de trabalho. O importante é não deixar que continue acontecendo, não deixar que ele se agrave, né? O assédio sexual que não é reprimido desde o início, ele acaba se agravando, se estendendo para outras pessoas, e pensar não só em si, porque às vezes a vítima pede demissão, sai daquele local de trabalho e o assediador continua lá, ele muda de vítima, ou ele muda de empresa e vai para um outro público. Então é um favor que se faz, inclusive um favor social que a vítima faz, de denunciar e dar visibilidade a esse tipo de violência.